Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um tema de importância para a nossa sociedade, para o Brasil. E hoje nós estamos gravando no dia 1º de abril. Não é? Há alguns historiadores, alguns deles estão aqui presentes, que defendem que há 60 anos atrás aconteceu o movimento de 64. Alguns dizem que foi movimento de 31 de março, alguns falam movimento de 1º de abril. Depois nós vamos entender por que muitos não aceitam que foi no dia 1º de abril. Esse movimento militar civil está fazendo 60 anos e é sobre isso que nós vamos discutir. Os 60 anos do movimento de 64. Revolução ou golpe? Vamos discutir aqui com dois grandes amigos, professor Evaldo Lima, trabalhamos juntos já em muitas escolas aqui de Fortaleza, foi vereador da nossa cidade, foi secretário de Cultura, foi secretário de Esporte, é uma pessoa que tem uma longa trajetória na educação e na política aqui no estado do Ceará, e o professor Bernardo, que é uma das nossas estrelas da novíssima geração, né, Evaldo? Eu sou da mais antiga, você é da intermediária, e o Bernardo é uma grande revelação aqui da história, dos moços contemporâneos que se tornaram grandes professores de história. Eu quero primeiro contextualizar um pouco para os nossos ouvintes, aqueles que acompanham aqui no YouTube, na plataforma do Centro Universitário Farias Brito, que produz esses podcasts. Vamos lembrar que em 1946 nós tivemos um processo constituinte, não é? Houve a redemocratização no Brasil, ali a partir do final de 1945, e nós tivemos uma Constituição democrática. Aquela Constituição, a partir dali, o retorno dos partidos políticos, né, que tinham sido extintos ali na ditadura Vargas. Tínhamos ali 13 partidos, né, entre 1946 e 1965. Os partidos mais importantes eram o DN, PSD, PTB, e ali, naquele período considerado democrático, nós tínhamos uma grande disputa eleitoral, política eleitoral, sobretudo da UDN, União Democrática Nacional, que se unia ali a pequenos partidos, e do outro lado nós tínhamos a aliança PSD-PTB. Vamos lembrar que em 1950 Getúlio Vargas foi eleito pelo PTB, ali numa aliança com o PSD. Nós tivemos ali em 1955 a eleição de Juscelino Kubitschek, não é? É bom lembrar que o vice de Juscelino Kubitschek era João Goulart, que depois se tornaria presidente. Vamos lembrar também que a Constituição de 46, ela trazia algo que é diferente do que acontece hoje, que se votava para presidente e se votava para vice-presidente, não é? Ora, em 1960, foi eleito presidente da República, o ex-governador de São Paulo, tinha sido prefeito, Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, ele foi eleito por uma aliança em torno ali da UDN, né? Já o vice de Jânio Quadros era João Goulart, que era candidato a vice, mas era candidato a vice do Teixeira Lott, que era o candidato do PSD, em aliança com o PTB. Então, olha que coisa estranha. O candidato eleito, mais votado, presidente, Jânio Quadros. O DN, conservador, né, com todas as bandeiras que a UDN defendia. E o vice, João Goulart, que era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ligado a sindicatos, tinha aliança com alguns partidos de esquerda, não é? Era herdeiro da política de Getúlio Vargas, trabalhista. Bom, em 1960, a essa eleição, Jânio Quadros, ele... 7 meses depois de eleito, em 61, ele renuncia, na verdade uma renúncia polêmica, não é? Muitos defendem que, na verdade, o que ele queria era ameaçar os políticos, os partidos, porque ele renunciando assumiria João Goulart, que defendia as reformas de base, defendia grandes reformas políticas no país e que aquilo era uma certa ameaça aos setores conservadores. Ele achava que havia um grande movimento para mantê-lo no poder. O próprio Congresso não aceitaria a sua renúncia, haveria resistência. O fato é que não houve grandes problemas, o Congresso aceitou a sua renúncia e João Goulart assumiu a presidência da República em 1961. Assumiu com muita dificuldade. Vamos lembrar que houve uma resistência dos setores oligárquicos, conservadores e de militares que não queriam que João Goulart, que constitucionalmente se tornaria o presidente, assumisse.
né? Aí houve todo aquele trabalho feito por lideranças no Congresso, o mais destacado é o Tancredo Neves, onde se estabelece ali uma emenda à Constituição para implantar o parlamentarismo. Acontece ali de 61 a 1963, vários primeiros ministros, vários governos, né? E em 1963, João Goulart, presidente, que era o chefe de Estado, mas ele não era o chefe de governo. O chefe de governo era o primeiro-ministro, né? O chefe do ministério, o ministério que era formado a partir, sobretudo, do parlamento. Então, o que é que acontece em 63? João Goulart, que era um político experiente, ele lidera um processo no Brasil de um plebiscito, acontece um plebiscito, onde a maioria do povo brasileiro decide que o país tinha que ser presidencialista, como era desde a proclamação da República, não é? E não parlamentarista. E aí ele volta como presidente da República, com todos os poderes em 63, né, com o regime, o sistema presidencial de governo. Bom, e aí, em 63, nós tivemos uma situação muito tumultuada, economia, inflação mais de 60% ao ano. Se presume que em 64, se o ano tivesse concluído sob o governo dele, a inflação passaria de 70%. Havia dificuldades políticas, a própria esquerda, que era aliada do João Goulart, tinha desconfiança, setores da esquerda já criticavam também João Goulart, havia muitas greves, enfim, muitas dificuldades econômicas, políticas, e aí acontece o movimento de 64. E aí eu quero primeiro perguntar, professor Evaldo, 64, estamos agora lembrando os 60 anos do movimento de 64, foi um golpe ou foi uma revolução? Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é mesmo um golpe, o que é uma revolução e qual a sua tese em relação àquele movimento. Depois eu quero ouvir também o professor Bernardo sobre a mesma questão. Eu quero primeiro saudá-lo, Arthur Bruno, meu amigo de tantas lutas, de tantas batalhas em nome da democracia e de uma sociedade mais justa. Saudar Bernardo. Eu comentava há pouco com o Bruno que nós já fizemos algumas considerações, alguns preâmbulos, alguns antes mesmo do programa entrar em discussão. E esse debate, na verdade, ele não se esgota, o passado não passa. Debater se foi golpe ou se foi revolução, eu acredito que a gente deve partir de critérios técnicos, né? Do ponto de vista semântico, do significado das palavras. A gente poderia até um pouco além buscar em Hannah Arendt da revolução, sobre o impacto, o alcance, o significado da revolução. Mas eu acho que a gente pode fazer isso a partir do significado da palavra. Falar a coisa pelo que realmente a coisa... Você trouxe aí alguns livros aí para mostrar aí algumas referências para que a gente não fique feito cego, tateando estrelas distraídas, algumas referências que a gente pode inclusive apresentá-las daqui a pouco. Mas vamos ponderar um pouquinho, Bruno, Bernardo, vamos ponderar o que é golpe e o que é revolução. Qual a distinção de golpe e revolução? Golpe significa que um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, rompe com a legalidade e toma o poder, e se estabelece no poder, sem que ocorram transformações profundas, estruturais. Revolução não. Revolução significa uma ruptura na história, uma transformação na história. Significa uma intensa participação popular. Significa algo absolutamente de novo. O rompimento com o passado. E a gente pode falar de várias circunstâncias revolucionárias. Definitivamente, 1964 não deve ser caracterizado como tal, mas esse debate permanece. Por exemplo, Bernardo Bruno, no artigo 1º do ato institucional número 1, no primeiro ato institucional do regime militar, já coloca que foi uma revolução. Há pouco tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, não falou nem golpe e nem revolução. Dias Toffoli dizia que era um movimento. É um movimento, nem golpe nem revolução. O presidente Lula, que foi preso durante o regime militar, que sofreu uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, falava em não remoer o passado.
Então, esse realmente é um tema muito delicado. É como se fosse aquilo que os gregos chamavam de uma espada de Damocles, né? Uma espada pendurada sob a nossa cabeça e que é segura apenas por um fio de cabelo. Quer dizer, é uma sombra que está à nossa esquina, aqui à nossa volta. Há pouco tempo, alguns poucos generais e um almirante de esquadra tramaram um golpe de Estado, enquanto milhares de pessoas na frente de quartéis defendiam que o presidente eleito democraticamente não deveria tomar posse. Então esse é um tema absurdamente atual, absurdamente atual. Golpe é um pequeno grupo de pessoas que toma o poder político e passa a governar a partir dos seus interesses sem que haja uma transformação estrutural. Revolução implica uma profunda transformação social, política, econômica, uma ruptura com o passado. Golpe implica no rompimento da legalidade. O que aconteceu em 64 foi o rompimento da legalidade. Quando o presidente do Senado Federal, Auro Moura de Andrade, no dia 2 de abril... Na madrugada, né? Na madrugada... O debate começa no dia 1º de abril e na madrugada de 2 de abril o Congresso vota aí o afastamento. A vacância. Né? No dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado Federal, Auro Moura de Andrade, declara a vacância aos berros, na verdade, a revolução no grito, né? O golpe no grito, aos berros, a vacância da presidência. A Constituição de 46, a brilhante síntese que você fez aqui, nós estávamos sob a égide do Estado de Direito da Constituição de 46. E a Constituição de 46 estabelecia que um presidente só poderia ser afastado em 3 possibilidades: através da renúncia, de um impeachment, ou se o presidente se afastasse do país sem que houvesse autorização expressa do Congresso Nacional. Isso não aconteceu. O ministro da Casa Civil do presidente João Goulart, ele estava no Congresso Nacional, estou falando aqui do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro estava no Congresso Nacional e informou ao Auro Moura de Andrade que o João Goulart estava em território brasileiro. No dia 31 de março, o João Goulart estava no Rio de Janeiro, quando as tropas do Olímpio Mourão saem de Juiz de Fora, né, e marcham em direção a Guanabara. O João Goulart sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Não se sentindo seguro em Brasília, ele acaba indo para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre, né? Porto Alegre, se encontra com Brizola e há uma perspectiva de organizar a mesma resistência que aconteceu no momento daquela renúncia do Jânio. Quando o Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961, tem uma história interessante, Bernardo. O Afonso Arinos de Melo Franco era o ministro das Relações Exteriores do Jânio Quadros. E o Afonso Arinos ele quis abrir uma champanhe em homenagem ao presidente que se afastava. E o Jânio Quadros justo o Jânio Quadros não quis tomar aquela champanhe. E ele se refugiou em Cumbica, isso numa sexta-feira, às 6 horas da manhã. O Jânio Quadros renuncia numa sexta-feira, às 6 horas da manhã, mas ele leva a faixa presidencial. Ele se refugia, ele vai para Cumbica, mas ele leva a faixa. Quer dizer... No fundo, ele fez um movimento para voltar nos braços do povo e do Congresso. Que foi uma tentativa frustrada de golpe, de autogolpe. Isso em 61. O João Goulart, por sua vez, ele estava em visita à China comunista, ele já tinha saído da China, ele estava naquele momento em Singapura, quando um jornal americano consegue entrar em contato, as comunicações eram mais difíceis naquela época, né? Mas consegue entrar em contato com o João Goulart. É nesse momento que o João Goulart sabe que o Jânio Quadros renunciou, né? Que ele é informado que o Jânio Quadros renunciou. E perplexo com aquela circunstância, e alguém da comitiva do João Goulart sugere uma champanhe para celebrar que o João Goulart vai assumir a presidência. E o João Goulart diz que a gente pode até tomar esse champanhe, se for nada, mas vamos fazer um brinde à incerteza. Vamos fazer um brinde à incerteza. O que eu estou querendo colocar é que houve uma quebra da legalidade. Um presidente eleito democraticamente, João Goulart, ele foi afastado por um golpe de Estado. O presidente, no momento em que o presidente do Senado declarou a vacância da presidência, como se o presidente não estivesse no Brasil,
Isso era uma mentira e ele sabia que isto era uma mentira. O João Goulart estava no Brasil. Então é preciso que nós chamemos a coisa pelo que realmente foi. Foi um golpe de Estado em que um presidente democraticamente eleito, naquela circunstância que você já apresentou, ele foi afastado do poder por um pequeno grupo e logo em seguida se estabeleceu um regime autoritário e centralizador. Perfeito. Eu vou fazer a mesma pergunta aqui para o Bernardo e vou lembrar, Evaldo, que eu tive o privilégio, em 2013, de ser congressista, né? Eu representei o Ceará na Câmara dos Deputados e fizemos uma sessão de anulação daquela sessão onde o Auro de Moura Andrade, ele lidera, faz a votação pelo afastamento do presidente João Goulart. Então, nós anulamos essa sessão em 2013. Portanto, é para prestigiar, não é, o João Goulart, que foi injustiçado, indevidamente injustiçado naquele momento, né? Então é muito importante essa síntese também que você fez. Agora eu te perguntaria, Bernardo, além de perguntar se foi um golpe ou uma revolução, eu faria uma segunda pergunta. Foi um golpe militar, ou uma revolução militar, ou civil-militar? Que os historiadores também eles se dividem em relação a isso, né? O movimento não foi apenas militar, teria sido também com a participação efetiva e liderada também por civis. Isso é verdade? Primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês. E antes de começar a responder, eu queria assim perguntar aqui ao nosso ouvinte, como é possível não gostar de história? Tá? Com todo respeito aos nossos colegas professores de outras áreas, assim, eu estava aqui ouvindo aqui o professor Evaldo, eu digo, olha, se eu não fosse professor de história e estivesse ouvindo isso assim, mexe com a gente aqui dentro, né? E aí, ó, vou pegar aqui a tua fala, tá, colega? Que juridicamente a sessão, você me corrija se eu estiver errado, quer dizer, juridicamente a sessão não tem mais valor. Isso. Né? É como se ela não existisse, mas Isso. historicamente ela está lá. Isso. Também vou pedir licença, porque depois da brilhante aula que vocês já deram, eu vou ficar com a parte mais chata, fazer uma discussão um pouquinho mais conceitual. Perfeito. Tá? E aí eu vou trazer aqui um sociólogo alemão, Karl Mannheim, de origem conservadora, tá? Para que o nosso ouvinte não pense, poxa, tem 3 professores de história, então são esquerdistas, já tem uma visão contaminada, não é muito bem assim não, tá? Primeiro lembrar que história ela é uma narrativa. História tem a sua verdade objetiva, nós como historiadores devemos a perseguir, por mais que saibamos que a verdade absoluta não existe. Perfeito. Por quê? Porque como sujeitos, então, além de pesquisadores somos sujeitos, nós somos permeados por diversas influências e daí o grau de subjetividade nas nossas pesquisas, né? Daí porque os historiadores profissionais dizem que a imparcialidade completa ela é um mito. O que nós precisamos, de certa forma, é ter um afastamento do nosso objeto, ter determinadas técnicas, determinados métodos. E aí, por isso que eu quero trazer o Karl Mannheim. Né? O Karl Mannheim ele trabalha com o seu livro clássico, Ideologia, Utopia, que é muito interessante. Ele vai dizer, olha, do ponto de vista prático, a política é assim. As classes menos favorecidas, ou aquelas que não estão perfeitamente representadas do ponto de vista institucional, elas têm utopia. Então, aquilo que elas vão sempre buscar, mas não conseguem alcançar. E os chamados grupos dominantes teriam exatamente a ideologia. Em cima disso, eles vão manobrar. Aí eu quero também recorrer a um outro filósofo, Herbert Marcuse, quando ele trabalha num livro chamado Homem Unidimensional, a ideia de guerra total. Ele vai dizer o seguinte, olha, com a Revolução Industrial, mas sobretudo com o advento da bomba atômica no século XX, a ideia de política mudou totalmente. Por quê? Porque a ideia agora de que uma guerra nuclear a qualquer momento pode ser imanente, ela remoldura total essas forças políticas no mundo ocidental como um todo. Por que eu estou trazendo os dois? Porque a gente precisa pensar a força militar como uma força de ideologia política. E aí, nesse sentido, a narrativa histórica de golpe versus revolução, ela está ambientada exatamente nesse discurso que é uma disputa de poder. Quando, principalmente, a narrativa militar defende a ideia de uma revolução, a gente até pode pensar numa espécie de contra-revolução. Lembrar que o vocabulário político dos anos 50 e 60 ele é diferente do nosso. Hoje a gente está falando em Estado de Direito, cidadania, inclusão, democracia. É óbvio que essas ideias já existem nesse momento, mas elas não fazem parte do vocabulário como a gente conhece. Como o professor Evaldo aqui muito bem destacou, é um mundo de Guerra Fria, é um mundo de conflito. Lembrar que aqui na América Latina a gente tem um impacto imediato da Revolução Cubana.
E isso gera automaticamente uma disputa que é inclusive militar, dentro de um conceito de guerra total, de impedir que, entre aspas, o mal da Revolução Cubana pudesse se espalhar, especialmente na América do Sul, e o Brasil, que, a despeito de ainda não ter a relevância geopolítica que nós temos, mas já era, do ponto de vista regional, uma potência territorial, econômica, enfim, a gente está passando por um processo, né, de urbanização, etc. Então, tudo isso faz com que a força militar, que já se movimentava como força política, vamos lembrar, desde 1889, golpe que vai derrubar o império é golpe. A gente tem um certo governo autoritário ali com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. A gente tem um movimento tenentista fortíssimo nos anos 20, que já vai buscar incidir diretamente na política nacional. E vamos lembrar que esse movimento tenentista ele vai, digamos assim, subdividir em dois grupos. Um grupo bem à esquerda, Luiz Carlos Prestes, e um grupo à direita que depois será a base da AIB, Ação Integralista Brasileira. Então os militares participaram de 89, 22, 24, Coluna Prestes, a gente pode chamar também de golpe militar hoje, 1930, chegada do Getúlio Vargas ao poder. 1937, Estado Novo, 45, deposição de Vargas, 54, a gente sabia que um golpe ele já estava armado, não fosse o suicídio do Getúlio, provavelmente esse golpe teria sido colocado em prática. Os generais de 64 eram os coronéis de 54, né? 61, como já foi falado, quer dizer, e vamos lembrar também que a linguagem de golpe era amplamente, o Carlos Lacerda falava abertamente sobre isso. O governador de Minas, me ajuda, Magalhães Pinto, era às claras, né? Ele negociava abertamente para a deposição do João Goulart. Só que você tem um movimento que, como eu disse lá no início, pode até se chamar contra-revolucionário, porque a jovem intelectualidade de esquerda, muito ligado, por exemplo, ao ICEB, muito ligado aos Centros Populares de Cultura, falava que a gente estava ali a um pré-momento de uma revolução brasileira, que não seria uma revolução necessariamente comunista, mas uma revolução cultural anti-imperialista. E o grande segredo está nisso. Os grandes jornais falavam, por exemplo, em livre iniciativa, falavam exatamente dessa ameaça cubana, e aí isso cria como pano de fundo uma necessidade de você tolher esse movimento. E o João Goulart vai representar exatamente isso. Olha, todo mundo sabe, e na época se sabia, o João Goulart não era comunista. Muito longe, a gente conversava aqui antes, sim, né? E você utilizou, acho que é uma palavra muito feliz. O João Goulart era um moderado. Um grande conciliador. Ele era de esquerda moderada, né? Conciliador. Social-democrata, né? Na época, o trabalhismo, né? Ele talvez seja, de fato, a personalidade... Social-democracia de esquerda, digamos assim. Né? Perfeitamente herdeira do getulismo, foi ministro do trabalho dele, mas você não pode dizer que era uma pessoa comunista, uma pessoa... Grande latifundiário, fazendas no Rio Grande do Sul, no Uruguai. E vivia essa contradição, né? Um presidente rico de um país pobre. País homem rico, muito rico. Agora, vai falar das reformas de base. E aí você tem uma expansão universitária que está acontecendo naquele momento, principalmente nas grandes capitais. É evidentemente que, inclusive, uma juventude católica, né, o alto clero do catolicismo ainda muito conservador, mas uma juventude ainda muito ligada exatamente a esses movimentos mais de esquerda. Você tem, de fato, uma deflagração. Você tem, de fato, a gente falou hoje tanto em polarização, né? Essa polarização é natural da política, ela vai e volta. Quer dizer, nos anos 50, nos anos 60, isso está muito claro. Então, a partir do momento que uma força militar se reorganiza, como muito bem disse o professor Evaldo, do ponto de vista jurídico, não tem nenhuma dúvida, porque a presidência é declarada vaga, o presidente estava. Então, assim, juridicamente é um golpe. Agora, quando você dá um golpe e esse golpe é feliz, você tem um controle da narrativa. E o controle é exatamente esse. Olha, é uma revolução porque tinha um grande apoio, viu? Passeata dos 300 mil, dos 500 mil. A Marcha da Família pela Liberdade. Em São Paulo, e aí... Marcha com Deus pela liberdade. Que, na verdade, também foi uma resposta ao comício da Central do Brasil. Exatamente, no dia 13 de março. Né? No dia 13 de março, uma sexta-feira 13. Uma sexta-feira 13, o João Goulart, e em defesa das reformas de base, as reformas apresentadas dentro do plano trienal, não é? Celso Furtado... Aí no dia 19, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Agora também tem uma questão interessante. Quem foi um dos organizadores da Marcha da Família com Deus, lá em São Paulo,
foi exatamente o Auro de Moura Andrade, o presidente do Senado que declarou a vacância da presidência. E eu queria só fazer um complemento, porque à época isso foi fechado, hoje a documentação sabe, houve uma pesquisa interna do antigo Instituto Ibope sobre a popularidade do então presidente. Então, veja, a narrativa militar se compôs com um movimento revolucionário de grande amplitude. Um parênteses aqui, eu sou neto de militar, meu avô não é mais vivo, foi bastante conservador, não foi um grande entusiasta do golpe, mas o discurso dele era esse, olha, nós tomamos o poder porque o povo brasileiro pedia. E aí, hoje, com a documentação, a gente sabe que, eu vejo só, em São Paulo, o Janco tinha 50% de aprovação. Essa pesquisa, só para o nosso amigo ouvinte, o nosso amigo que está acompanhando esse bate-papo, essa conversa, essa pesquisa foi feita entre 26 de março e 30 de março. Quer dizer, exatamente às vésperas do golpe. Esses dados que o Bernardo está apresentando é uma pesquisa absolutamente vai por terra toda essa argumentação de uma impopularidade do João Goulart. Me perdoa aqui, não, Bernardo. é exatamente assim. Porque você diz assim, mas alguém pode pensar, mas é uma pesquisa encomendada. Olha, como ela não tinha um caráter de publicizar, não tinha nenhum objetivo de fraudar a pesquisa. Então ele tinha 50% de apoio em São Paulo, que é onde aconteceu a marcha. E uma classe média, principalmente, extremamente conservadora, movimentos ligados à Igreja Católica, que participou ativamente dessa marcha. Mais ainda, quando perguntado sobre as reformas de base, especialmente a reforma agrária, 70% dizia que era favorável a isso. E aí a gente pode pensar, quer dizer o seguinte, olha, houve uma ruptura de cima para baixo. Perfeito. Essa ruptura, aí nesse sentido, o golpe ele é civil, é só pegar os grandes editoriais dos principais jornais da época, de fato, grande apoio da imprensa, uma classe política, muito deles ligado ao latifúndio. Então, a ideia, lembrar que a reforma agrária já havia sido derrotada no Congresso, como você muito bem destacou, alguns grupos de esquerda também viam com certa desconfiança o Jango, e aí faz com que ele perca praticamente o apoio do Congresso já ali no final de 63, mas é um golpe militar, com apoio civil desta classe elite. A gente pode falar também uma elite industrial, que depois, inclusive, vai participar ativamente, inclusive da OBAN, a gente pode falar um pouco mais à frente, Operação Bandeirantes, o auge da repressão. A gente tem hoje farta documentação com participação de industriais, indústrias, jornais, com inclusive participação direta na tortura de prisioneiros políticos. Mas eu não posso falar em amplo apoio. Eu não posso falar, até porque, lembrar uma coisa, a Constituição de 46 não dava o direito à volta ao analfabeto. Isso. Só que o Brasil está passando por um processo de alfabetização e, ao mesmo tempo, de urbanização. Então é só pensar, grupos mais populares que estão se alfabetizando e vão participar dos processos eleitorais, muito desse grupo era ligado exatamente ao trabalhismo, ao janguismo. Então, mas eu posso afirmar aqui, eu acho que vocês concordam, pelo que vocês já falaram, que o país estava polarizado. Havia uma polarização. É verdade. João Goulart ainda era popular, mas havia uma grande oposição a João Goulart, né? Você mesmo citou setores da Igreja Católica, o empresariado, de uma maneira geral, havia setores empresariais que davam suporte político a João Goulart. Mas é bom lembrar do IPES, né? Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Um instituto foi criado para já ir planejando um programa de governo para quando se chegasse ao poder, esse grupo chegasse ao poder. Vamos lembrar do IBAD, né? Tá certo? Instituto Brasil de Ação Democrática. Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que tinha financiado, eram empresários que financiavam, não é, a eleição de representantes mais conservadores. 200 parlamentares foram eleitos com recursos, inclusive do Ceará. Havia, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito encaminhado exatamente em função do financiamento do IBAD. Isso é uma questão, aí a gente entra em discussão. Me permita aqui um minutinho, Arthur Bruno, Bernardo. Aí entre só um pequeno complemento. Financiamento também vinha de fora. Pronto, de fora. Também vinha da CIA. E só uma curiosidade. Lá tem, com a documentação aberta, um caos, né? Eles reclamando que para eleger deputado aqui no Brasil, na época já era muito caro. Agora, uma coisa impressionante. O papel de 3 personagens
Veno Walters, né, o adido militar da embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Essa personagem é extraordinária. O Hélio Gaspari, a coluna do Hélio Gaspari agora de jornal, né, espalhada domingo aí, ele em vai vários jornais do Brasil. A jornada, tudo que há por trás de conspiração, Vietnã, Singapura, Brasil, golpes militares na América Latina. Egito, no Irã. Veno Walters está... E o Veno Walters era, Bernardo, ele tinha quase 2 metros de altura, era corpulento. O cearense, o Lira, que o Lira Neto biografou tão bem aqui a nossa Castelo, a Marcha para a Ditadura, era amigo pessoal do Veno Walters. O Castelo Branco batia a cabeça do Castelo Branco, o pescoço não, quase não tinha, né? Mas a cabeça batia aqui na altura do queixo do Veno Walters. Há gravações, e isso também é interessante. O presidente John Fitzgerald Kennedy, JFK, ele passou a gravar todas as conversas que aconteciam no Salão Oval da Casa Branca. E os diálogos do JFK, do presidente John Kennedy, com o Veno Walters e com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, na verdade não deixam margem a nenhuma dúvida. Perfeito. Havia a estratégia o Veno Walters dizia que se o movimento de Jango avançasse para uma revolução comunista, não seria uma nova Cuba, uma nova Cuba, seria uma nova China. Seria uma nova China. Esses diálogos. Depois o JFK é assassinado e assume Lyndon Johnson. E a política do Lyndon Johnson nos Estados Unidos para a América Latina, na verdade, é a continuação do JFK. E aqui é uma questão que a gente precisa ter muita clareza. Naquele momento havia muito equilíbrio entre militares golpistas e militares legalistas. O exército foi dormir na noite do dia 31 de março janguista e acordou no dia 1º de abril golpista. Para isso foi fundamental a pessoa, Amaury Cruel, que tinha sido o ministro da guerra, que era legalista, no momento em que, em função da questão... Para o comandante do 2º Exército, né? Baseado em São Paulo. Pronto, então eu vou pegar um pouco do que nós já conversamos aqui para a gente avançar no tempo. Pelo que nós já conversamos até aqui, havia uma polarização política no Brasil, setores importantes, não é? Eram de oposição ao governo João Goulart, né? Setores de classe média, militares, de uma maneira geral, divididos, como você bem colocou. Havia militares legalistas, que, como tem que ser o militar legalista, apoiavam João Goulart. Na época se falava do dispositivo militar. Ele tinha um dispositivo militar que não permitiria nenhum golpe. O apoio, ele achava que ele teria apoio dos militares, dos líderes militares, e evitaria qualquer tipo de golpe. Muito bem, mas parte da Igreja Católica, setores da classe média, os grandes jornais, né, começaram a fazer uma oposição violenta, fortíssima a João Goulart. E nós tínhamos a parte do empresariado, os grandes empresários, com medo, não é, da reforma agrária, com medo da diminuição da remessa de lucro, não é, das multinacionais para o exterior. Então, as multinacionais começaram a tramar e financiar também esse golpe civil-militar. Ok. E vocês acabaram de registrar algo muito importante, que era a Guerra Fria. Você tinha lá o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista ou comunista liderado pela União Soviética. A Cuba foi o primeiro país na América a se tornar socialista, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, em 1959, e se tinha medo que o Brasil fosse a próxima Cuba. Então, esse era um argumento muito forte, né? E isso trouxe, inclusive, setores da igreja a ficar na oposição, com medo do comunismo, porque a igreja combatia, na época, fortemente o comunismo. Então, havia, digamos assim, uma conjuntura internacional que também era polarizada, né, e com medo do Brasil se tornar socialista sob a liderança de um latifundiário, o que dificilmente aconteceria, né? Agora, veja bem, vamos também registrar, que eu acho que é importante, que houve erros muito grandes de João Goulart, não é? Quer dizer, o apoio que ele deu à revolta dos sargentos em Brasília, os marinheiros, na véspera, né, do movimento ser instalado, quer dizer, houve erros. O militar, né? Eu também tive pai militar,
estudei no colégio militar como você, Bernardo. Militar, ele se baseia, não é, na disciplina e na hierarquia. Então, você não pode quebrar a hierarquia. Não é? Não poderia jamais ele ter apoiado aquele movimento. O João Goulart, ele apresentou uma proposta de estado de sítio no Congresso, que, como não houve apoio, ele retirou. Quer dizer, ele era frágil do ponto de vista parlamentar na relação com o Congresso. Estava fragilizado. Ele não tinha uma maioria parlamentar, ele não conseguiu conquistar uma maioria. Então, agora, eleição era um ano depois, né? Em 1965, haveria eleição. Se o povo não quisesse um candidato apoiado por João Goulart, votaria na oposição. Isso é que é democracia. Né? Se ele tinha que sair ou o grupo dele não tivesse continuado, me parece que, como na democracia, se resolve isso através de eleição. Né? Pois muito bem. Bom, dito isso, eu pergunto a vocês. Agora, em 2023, nós tivemos o famoso 8 de janeiro. Né? Houve um movimento já iniciado ainda no ano eleitoral, hoje, com o que nós já vimos na imprensa, né? Me parece que estava sendo forjado uma tentativa de golpe, né? Com presença de civis e militares novamente. E acabou não dando certo num primeiro momento, por uma série de razões. As Forças Armadas se dividiram, lideranças das Forças Armadas se opuseram a um golpe militar, de novo no país. No 8 de janeiro, nós tivemos uma manifestação em Brasília grande, né? E que pessoas entraram nas instalações do Congresso, do Supremo, do Planalto, quebraram, foi uma balbúrdia, não é? Uma manifestação terrível, que houve uma reprovação da sociedade brasileira. Eu pergunto, houve ali, de 22 para 23, uma tentativa de golpe civil-militar novamente, Evaldo e Bernardo? E o que é que isso tem a ver com as consequências de 64? Porque me parece que não houve punição aos golpistas de 64. Isso pode também ter sido uma das razões para encorajar alguns militares, não todos, eu diria até que nem era a maioria, mas militares, inclusive, generais, almirantes, a liderar um processo desse tipo. Isso tem a ver com 64? Deixa eu entrar aqui nesse debate rapidamente aqui. Primeiro, considerar as observações que você fez, Bruno, são perfeitas. Porque Bernardo e Bruno certamente têm mais elementos, porque conhecem bem a organização, os fundamentos, os princípios da estrutura militar. E a questão da disciplina, da hierarquia. Eu lembro que uma das lideranças do movimento de sargentos, de cabos e sargentos, foi o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo, que na verdade era um agente infiltrado exatamente para quebrar a hierarquia. Quer dizer, qual foi a manifestação, a greve, a ocupação do Automóvel Clube, do clube? Na verdade, foi uma decisão do STF de que os militares não poderiam exercer mandato, né? Eles não poderiam ser, não poderiam ser eleitos. Então foi essa a questão, a origem ali da revolta, enfim. Então, na verdade, havia uma ação ali de infiltração para fomentar a quebra da indisciplina. E o João Goulart, no momento em que ele se desloca para o Automóvel Clube, que ele acaba mandando prender os marinheiros e soldados, e logo depois anistiando esses marinheiros e soldados, ele acaba perdendo o apoio dos oficiais legalistas, a exemplo do Amaury Cruel. Essa é uma questão interessante. Mas o que eu queria colocar é que a gente tem que chamar a coisa pelo nome. Perfeito. Então foi golpe, houve ditadura, houve tortura e houve morte. A forma como se deu a transição democrática no país. Em 1979 foi aprovado a lei da anistia, em que muitos que praticaram a tortura e morte, eles não foram punidos. Aí você já teve um ex-parlamentar, ex-presidente, que tinha como referência Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, não é? Se você pensa, Bruno, Bernardo, na Argentina, o ditador Videla, todos sabemos, e não tem um general na Argentina que não saiba que o general Videla morreu sentado num vaso sanitário com diarreia e condenado à prisão perpétua na Argentina. As mães da Praça de Maio não permitem o esquecimento. No Chile, em Santiago, tem o Museu da Memória, da Verdade e dos Direitos Humanos.
O ditador chileno, Pinochet, ele morreu numa cadeira de rodas fugindo de um mandado de prisão. Mesmo no Paraguai, todo paraguaio lembra com asco do pedófilo que o Stroessner efetivamente o foi. E aqui não, e aqui a gente esqueceu essa história. Talvez nós precisemos reforçar a legalidade e o papel do militar na política, que é fora da política. Perfeito. Quando a política entra nos quartéis, acaba a Força Armada não participa do debate político. Ou seja, as Forças Armadas têm um papel decisivo no país, né? A Constituição coloca uma missão nobre, que é a defesa da soberania, organizar a defesa do país, um trabalho inclusive social importante que as Forças Armadas fazem, mas esse é o papel, não é disputar o poder político, não é esse o papel. Não é? Nem a Constituição permite isso. Sim. Me parece que o livro Supremo está, nesse momento, discutindo isso para deixar mais claro ainda, né, a tal interpretação do artigo 142, né, que, na visão de alguns, permitiria às Forças Armadas como uma espécie de poder moderador. Há uma crise entre os poderes. Aí as Forças Armadas vêm, assumem o poder para resolver a crise entre os poderes, né? E o Supremo está discutindo que interpretar melhor isso para deixar muito claro que não é esse o papel das Forças Armadas. É isso, Bernardo? Sem dúvida. E foi muito bom você tocar nesse ponto, né? Assim, há muito tempo já a historiografia não trabalha mais com a ideia de que a história se repete. Agora, evidentemente que nós temos alguns processos que guardam semelhanças no passado e no presente. Então, essa ideia de poder moderador, em que as Forças Armadas poderiam exercê-la, é, na verdade, muito antiga. Vem exatamente do Império, quando, de fato, a nossa Constituição previa um quarto poder moderador, que era a exclusividade do imperador. Com a crise do Império, como a gente comentou aqui, um golpe militar. E uma curiosidade, né? O militar que derruba o imperador era monarquista de convicção. Deodoro, inclusive, amigo pessoal. Então, assim, eu brinco que se a história brasileira não existisse, ela teria que ser inventada, porque ela tem algumas coisas assim incríveis. E a partir daí, por exemplo, o nosso talvez grande pensador liberal clássico mesmo, Rui Barbosa, já defendia a ideia de que que o Brasil, na verdade, teria seríssimos problemas se não colocasse os militares de volta para o quartel, né? O Rui, claro, como um grande jurista, defende que o poder moderador, na prática, seria o STF. E o que a gente está vendo hoje, na verdade, em especial a partir da crise de repressão política da jornada de junho de 2013, é mais ou menos isso, né? Uma disputa, digamos, silenciosa entre quem tem a última palavra, né? STF, Parlamento, Exército. Mas o fato, e aqui eu não sou jurista, mas me parece, inclusive, que o artigo 142 até talvez seja mal redigido, mas assim, na minha cabeça não entra que a gente esteja discutindo, ou que o Supremo esteja discutindo qual o papel das Forças Armadas. Isso. Eu acho que deveria estar muito claro. Foi uma provocação, né? Na verdade, foi uma provocação do PDT sobre a interpretação do artigo 142. Mas se é ou não esse poder moderador. Mas essa provocação existe porque forças da sociedade estão se movimentando defendendo a tese. Inclusive com ditos juristas que vão dizer, não, sim, o 142 daria, em tese, poder às Forças Armadas. Aí eu quero voltar um pouquinho, utilizar aqui o Hélio Gaspari, né, que você também trouxe. E para quem não conhece, assim, o Hélio Gaspari é um esquerdista, historiador? Não, ele é um jornalista de origem conservadora, mas que teve um acesso a uma documentação por ter proximidade com o pessoal que foi do núcleo secretário do Golbery, né? Pronto, então aí ele acaba escrevendo lá seus livros, por exemplo, no livro dele ele deixa muito bem claro, por exemplo, que a violência, ela inicia com o CCC, Comando de Caça aos Terroristas, já em 1960 e 61, antes do golpe de 64. Então essa violência, ela se torna institucionalizada e, como eu destacava na minha primeira fala, isso vai permeando uma memória narrativa que coloca pela ausência um outro conceitozinho, justiça de transição, que não é uma criação de comunista, não, é uma criação dos direitos humanos do século XX, que diz que a justiça de transição ela tem que ter 3 etapas: memória, verdade e justiça. Nós tivemos memória, nós tivemos, inclusive, uma Comissão Nacional da Verdade, mas me parece que faltou a justiça. Exatamente para analisar qual o papel dos agentes de Estado. E aí o que nós temos, principalmente a partir do ato institucional número 5,
em 1968. Que aí a gente poderia até dizer o seguinte, olha, se alguém por acaso defende em que não houve ditadura no Brasil, a partir do AI-5 eu acho que se torna impossível. É suprimidas as liberdades individuais, os direitos de garantia, Estado Democrático de Direito. O Estado Nacional Brasileiro cria um aparato de repressão e tortura. Então, isso leva, por exemplo, um grande historiador argentino, Federico Fichtenstein, trabalha com o conceito de Estado policial terrorista. Que não é só quando você faz torturas, quando você prende alguém sem o devido processo legal. Não, você cria um aparato institucional para perseguir e, ao contrário do que muita gente defende, só foi preso o comunista. Pessoal, um levantamento que se tem é que no primeiro mês pós-golpe, 6.500 militares foram presos, torturados ou aposentados compulsoriamente. Eu defendo a ideia, que é uma ideia, na verdade, do professor Marcos Napolitano, de que talvez o grupo social mais atingido pela ditadura foram os militares. Sim. Os militares que apoiavam João Goulart. Ou legalistas. Não, nem legalistas. Militares legalistas. Nós temos, inclusive, militares depois foram presos que eram apoiadores do golpe, mas que defendiam a tese de que em 65 os militares devolvessem o poder e que alguns outros, inclusive, foram contra o AI-5. Quer dizer, veja só, simples fato de você se colocar na oposição do governo instituído lhe faria você ser considerado uma espécie de inimigo da pátria dentro de uma ideia de doutrina da segurança nacional, da Escola Superior de Guerra, que é essa ideia que eu falei lá do Herbert Marcuse, da ideia de guerra total. Quer dizer, a sociedade passa a ser vista como inimigo das Forças Armadas. Então, qualquer pessoa, em potencial, é inimiga, então cabe ser presa, ser torturada, ser exilada, ou seja, é muito problemático. Perfeito. Isso. Então, vamos lá. Houve o movimento de 64, né? O golpe militar ou civil-militar. De 64 a 68 houve cassações de mandatos, né? Sindicalistas foram afastados da direção dos sindicatos, líderes estudantis foram presos, né? Houve perseguição de toda a ordem, militares afastados. Bom, aí, a partir de 69, sobretudo, depois do AI-5, o ato institucional número 5. Bom lembrar que o AI-2, ato institucional número 2, ele extingue os partidos políticos. Aqueles partidos que a gente citou aqui no início, todos eles foram extintos. E no AI-2 também, Bruno, só uma questão interessante. No AI-2 também, no ato institucional número 2, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. De 11 aumentou para mais 5. Isso. Nesse cenário, 3 também acabariam sendo cassados, 3 ministros do STF foram cassados e 2 acabaram renunciando em solidariedade. Ou seja, esses 5 ou 6 que entraram indicados pelo governo militar para conseguir maioria também no Supremo Tribunal Federal. Freios e contrapesos, isso aí não existe. Pessoas indicadas para evitar que a lei prevalecesse, não é isso? Muito bem, então isso... Deixa eu só complementar rapidamente com um dado, senão eu vou esquecer. Eu falei aqui dos 6.500 militares. O professor Adriano Caldato, na tese de doutorado dele, trabalha com 50 mil pessoas, entre civis e militares, foram aposentadas, foram expulsas. Quer dizer, o servidor público, o professor universitário, ou era aposentado compulsoriamente, ou era simplesmente demitido. 50 mil pessoas. A gente tem aproximadamente 350 políticos, antes até do AI-5. Isso vai ser agravado depois com AI-5. Então, 300 políticos a nível municipal, estadual e federal. Então, assim, são números impressionantes. Então, assim, quando a gente pensa em questão de repressão, o aparato estatal é exatamente isso. Porque a repressão, porque muita gente diz assim, só houve, entre aspas, 434 mortes, né? Porque na Argentina foram 20 e tantas mil, no Chile 30 mil. Mas só que a repressão, ela está em todas as esferas. Perfeito. Não é só a perseguição e a morte do prisioneiro político. Muito importante esse dado. Então, veja lá. Nós tivemos todo esse período. Em 68, algumas greves, movimento estudantil protesta, pichas. Aqui em Fortaleza, eu me lembro, eu era criança, mas me lembro, as ruas pichadas e tal. Mas o movimento estudantil estava presente. E 10 anos depois, em 1968, em 4 anos depois do golpe, há o AI-5. O ato institucional agravando aquelas medidas de exceção. Aí vem censura à imprensa, o movimento estudantil é proibido de se organizar, os jovens não poderiam mais ter centro acadêmico nas faculdades, grêmios nas escolas, sindicatos fechados,
né? Alguns sindicatos pelegos continuaram, aqueles que concordavam com o governo, mas as direções foram perseguidas em vários estados do país. E aí, não vendo mais espaço para disputar a política, alguns jovens ou lideranças de esquerda buscam a luta armada, não é? De 1969 até 1974, né? 74, foi um período ali em que vários grupos buscaram ali a luta armada. O mais importante foi o PCdoB ali no Araguaia. E aí o Exército, as Forças Armadas, vão combater, inclusive acabar, matar, não é? Encarcerar, torturar. E aí a tortura vai aumentar, sobretudo, para descobrir, não é, as informações sobre esses movimentos. Não é? É preciso registrar isso. Antes dessa radicalização, por parte de setores que organizaram a luta armada, já tinha havido toda essa perseguição, morte, assassinato, prisão, exílio, né? Mandado para fora do país, determinadas lideranças políticas, antes dessa radicalização desse setor. Muito bem. Aí, em 1978, 10 anos depois, né, o AI-5 é extinto. Né? Foram 10 anos de AI-5. Em 1979, como colocou muito bem o professor Evaldo, vem uma anistia que perdoa todo mundo, né? Mas não faz justiça, porque quem vai julgar, quem vai punir aqueles que cometeram as atrocidades, que lideraram o golpe, que destruíram a Constituição de 46, essas pessoas não foram efetivamente punidas. Muito bem. O Castelo Branco assumiu em 64, foi um dos grandes líderes militares do movimento, preciso registrar isso, cearense, fortalezense, não é? Castelo Branco. E, no início, a ideia era que em 65, um ano depois, houvesse eleições. É bom lembrar que 3 governadores dos 3 estados mais importantes do país apoiaram o golpe, ou o movimento de 64, ou o golpe, como nós estamos vendo aqui. Minas Gerais, Magalhães Pinto, né? Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, e São Paulo, Adhemar de Barros. Carlos Lacerda apoiou o golpe, Juscelino ficou em cima do muro, depois apoiou o movimento de 64, é preciso registrar isso, votou inclusive no Castelo Branco, porque o Juscelino era deputado federal na época, votou inclusive no Castelo. Depois, Juscelino e o Carlos Lacerda foram perseguidos pelo movimento militar. Eu quero pegar essa deixa porque eu vi, Evaldo, muitos políticos, inclusive de partidos políticos, lideranças, presidentes de partidos políticos, apoiando essa movimentação do 8 de janeiro. Eu acho que eles não estudaram história. Políticos civis que apoiam o movimento militar podem ser triturados por esse movimento, perseguidos por esse movimento. Foi o que nós vimos em 64. Eles achavam que teria um retorno em 65, Carlos Lacerda queria ser presidente da República, Juscelino Kubitschek queria voltar a ser presidente, por isso que apoiaram o golpe de 64, achando que eles retornariam nos braços do povo. E foram para o exílio, foram perseguidos e destruída a vida política dessas 2 grandes lideranças, como foi Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Portanto, essa pergunta o civil, ou o político, ou os partidos, eles têm chance de ter poder quando acontece o movimento de 64, como 64? Ou é incógnita? Ou é um pulo no desfiladeiro? Como é que você vê isso? Eu acho que é exatamente isso. É o golpe que nasce sob o signo do Saturno. E aí aqueles que acreditavam, as lideranças civis que apoiaram o golpe, que acreditavam que seria o afastamento do João Goulart, seria um interregno, e logo na sequência aconteceriam eleições, já estava prevista a eleição em 65. No início desse debate, o professor Arthur Bruno colocou o que é democracia, a disputa, o jogo democrático. Você apresenta ideias, você se organiza em projetos, em partidos, disputa a eleição. Se você ganha a eleição, você vai governar. Se você não ganha a eleição, você reconhece a derrota e vai fazer oposição. Quando não se reconhece a derrota, isso também é o caminho do golpismo. O Lacerda, na verdade, o Lacerda é golpista desde sempre, né? O Carlos Lacerda, o Corvo, Carlos Lacerda, golpista desde sempre. E acreditava nisso, que seria eleito presidente em 1965. Magalhães Pinto, Adhemar de Barros já tinha sido candidato na eleição passada e era candidatíssimo. E foi uma vã ilusão.
a distopia autoritária, a distopia do regime é exatamente esta. Durou 21 anos. Durou né? 21 anos. Uma noite que durou 21 anos. Tem uma questão que eu acho interessante. A mais longa ideologia presente dentro dos quartéis e presente na sociedade brasileira, que é o positivismo, que é a influência do positivismo. Eu estava escutando aqui com muita atenção as ponderações do professor Bernardo, do Bruno. O positivismo esteve, por exemplo, no golpe da Proclamação da República. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? O casamento civil, a secularização dos cemitérios, né? tudo aqui, O Estado laico, né? O Estado laico, Benjamin Constant, a intelectualidade do professor Benjamin Constant, enfim, toda aquela disputa inicial ali da Proclamação da República. A Revolução de 30, o que havia por trás da Revolução de 30 também era o positivismo. Aqueles velhos caudilhos gaúchos que acabariam culminando com Vargas também era positivismo. E o regime militar que se estabeleceu no Brasil em 1964, que se estende até 85, tem essa marca do positivismo. E acreditava que somente um regime de força, comandado pelos militares, que são puros, que são íntegros, é que pode levar o país para o desenvolvimento e afastar do comunismo. Então é uma grande ilusão. O Lacerda, o Magalhães Pinto e o próprio Adhemar acabaram sendo vítimas dessa incompreensão. O que você acha disso, Bernardo? Fazer um pequeno complemento. Primeiro, uma curiosidade, né? Tá lembrando aqui o Carlos Lacerda, que foi filho de um grande intelectual socialista. Isso. O Mário Lacerda. Ele mesmo, né? Ele foi do Partido Comunista. A origem. E aí, em cima disso que você está falando, professor, eu vejo com muita preocupação mesmo, assim, como cidadão, né? Nem como professor de história. A gente está no noticiário, aí vem notícias do tipo assim: cúpula militar fala tal coisa, general fala tal coisa. Normalmente é sujeito indefinido, não tem nome, né? Uma suposta fonte. Por que eu vejo com muita preocupação? Porque militar não tem que estar dando opinião, principalmente militar da ativa. Tá? Isso. Militar da reserva quer participar da política, então vai se candidatar. Okay. Agora, militar da ativa dando opinião sobre tal coisa... Vamos fazer um exercício de imaginação. Nós somos historiadores, não trabalhamos com contrafactualidade. Eu brinco em sala de aula que é como no futebol, né? O Si não entra em campo. Porém, mas alguém consegue imaginar, já que a gente tem aqui algumas referências de uma democracia moderna consolidada, sei lá, Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos. Alguém consegue imaginar lá, sei lá, CNN, vamos entrevistar aqui o comandante do Exército sobre o que é que ele acha da nova política. Não existe isso. Nós vamos aqui o Le Figaro, com um jornal conservador francês. O que é que o comandante em chefe das Forças Armadas acha da política externa do Macron? Isso não existe. Né? E aí isso é exatamente resquício, como você estava falando, dessa ideologia que perpassa toda a sociedade. E eu acho que cabe destacar, talvez no século XIX, o positivismo a gente pode até entender como um pensamento político avançado para a época. Ideia de racionalidade, modernidade, cientificismo. O problema é que parou no tempo. A sociedade ela tem novas necessidades, a sociedade ela tem novos anseios, né? Tem novos horizontes, expectativas e fica muito forte. Eu acho que não vai dar tempo de a gente aprofundar isso, mas fica muito forte que a ausência da justiça de transição fez com que, na prática, aquele aparelho repressor do Estado montado, ele não era mais capaz de ser colocado de volta para a caixinha. E aí ele foi, de certa maneira, criando tentáculos em instituições que deveriam ser democráticas, mas que ainda têm algum caráter autoritário, que são instituições civis. No legislativo, no judiciário, nas nossas polícias. Né? O Rafael Soares, jornalista da Globo, né, que escreve um Milicianos, por exemplo, ele faz mesmo um retrato histórico, né, de como a milícia ela tem origem dessa transição Capitão do repressor. Guimarães. Exatamente. Bicheiro, né? Bicheiro, torturador durante a ditadura militar, é o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Perfeito. E outra coisa, lembrar também que um dos argumentos, por exemplo, você está falando aqui do uns argumentos de políticos que apoiaram ou que vêm com o discurso hoje e dizem, não foi tão grave. O que é que tem ter uma reunião para poder falar? É que, meus queridos, o golpe, por excelência, ele é o tipo do crime que, uma vez que ele é consumado, não tem mais como você punir. Exatamente. Simples assim. Por isso que na tipificação é a tentativa. É apenas a tentativa, já está tipificado como Porque crime. se você tiver sucesso, aqueles que hoje podem punir é que serão as vítimas. Esses é que serão os presos, os exilados, como nós mostramos aqui. Inclusive, gente que,
poderia apoiar e que, com certeza, depois também seria cassado, também seria exilado. Porque uma vez que você inicia o golpe, você não sabe quando termina, como termina e quais serão as consequências dele. Exatamente. Você não tem como prever Vamos isso. lembrar que muitos que defenderam o golpe de 64 defendiam que em 65 teria eleição. Durou 21 anos. E a eleição ainda foi indireta. Vamos lembrar que a ditadura durou 21 anos, terminou em 1985, com a eleição do colégio eleitoral, eleição indireta. Tancredo Neves e José Sarney vice foram eleitos de forma indireta. Aí termina o movimento golpe militar, mas ainda na eleição indireta. Né? Só em 1989 é que nós tivemos eleição direta no Brasil com a eleição de Collor de Mello. E só um complemento, o preço foi muito alto. Né? Preço muito alto. Oficialmente, a OAB apoiou o 1º de abril. Isso. CNBB apoiou, a gente já falou aqui dos grandes jornais, de personalidades políticas, assim, duas instituições que tinham muita força social, apoiaram, mas assim que não há eleição, vão para a oposição. Perfeito. Aí a gente tem uma série de pessoas que serão mesmo assim, atuações quase que heróicas mesmo, de resistência na igreja, no mundo do direito, mas o preço foi esse. Porque uma vez que você apoia algo que você não sabe como termina... Ou seja, nós temos uma cultura ainda no Brasil muito forte do salvacionismo, né? De esperar o salvador da pátria, né? Os militares seriam pessoas tão virtuosas, né? Tão patriotas, que quando eles chegam ao poder, eles fazem o bem para toda a sociedade. E os militares são pessoas como nós, humanos, cheios de virtudes e de defeitos. Né? E que gostam do poder também, que gostam das vantagens que o poder dá, e etc, etc. Então, me parece que o que nós estamos defendendo aqui é que os militares são muito importantes para o nosso país, na questão da soberania, da defesa da pátria, da segurança do país. Preciso valorizar as Forças Armadas, remunerá-las bem, não é? Mas elas não devem se meter na política, porque não posso fazer política armado. Isso. Política é uma disputa de opinião, não é? De visão de mundo, de proposta, e você não pode disputar poder com arma na mão. Isso não é correto, não é adequado. É isso, professor Evaldo. Não, acredito que é exatamente isso. Democracia é um valor permanente e quem defender o fim da democracia, a tentativa de golpe tem que ser devidamente punido. E me parece que, diferente da anistia, você colocou muito bem, a anistia veio e não puniu ninguém, diferente de outros países que quem fez o golpe ou tentou o golpe foram punidos. Me parece que agora o Supremo Tribunal Federal, agora a Justiça Brasileira de maneira geral, quer punir os que tentaram o golpe de 8 de janeiro ou até antes. Em 2022 já houve um movimento de tentativa de golpe. É isso? Tem que ser punidos? É isso, é exatamente isso. É ter clareza de que os muitos problemas da democracia devem ser resolvidos com mais democracia, com mais participação popular, com mais transparência. E que aqueles que praticaram golpe, eles não são militares, eles são golpistas. E hoje já há um entendimento... Não são patriotas. Não são patriotas, não são golpistas e devem ser tratados como tal. São criminosos e devem responder pelos seus atos criminosos. Com direito à defesa. Com direito à ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Perfeito. Enfim, esse é o Estado democrático de direito. E a gente precisa ter clareza sobre a defesa da democracia, de que não existem atalhos para a democracia e que a democracia não é o caminho, democracia é o fim em si mesmo. Bernardo, essa reflexão que nós temos que fazer hoje, lembrando aí os 60 anos do golpe. Eu quero terminar assim, a minha fala sendo até um pouquinho otimista mesmo, tá? Lembrar o famoso discurso da promulgação da nossa Constituição. Eu gosto muito, acompanho muito um cientista político carioca, Christian Lynch. Ele defende que a gente trocasse o feriado da proclamação da República pelo dia 5 de outubro. Né? Perfeito. Ele vai dizer assim, olha... 5 dias que foi promulgado a atual Constituição de 1988. E quando ela é promulgado, lá o famoso temos ódio e nojo à ditadura, mas ele começa a dizer o seguinte, traidor da Constituição é traidor da pátria. Tá? E aí, peço licença, recentemente em sala de aula eu lembrei lá com os alunos, eu estudava no Colégio Militar, tinha 13 anos, sou de 87, 2000, eleições municipais. Na semana decisiva, chego eu lá, moleque, super empolgado, cheio de adesivo. Assim que eu vou entrar, o sargento que fica na guarnição disse, aluno, nome e número, você vai ser punido. Eu disse, como assim? Você está aí com um monte de adesivo, o primeiro uniforme está todo errado, e eu digo, cadê a democracia? Eu não posso manifestar. Foi a primeira vez que eu ouvi, disse assim,
Isso aqui é uma escola militar e dentro de ambiente militar ninguém pode se manifestar partidariamente. Perfeito. Quer dizer, com 13 anos eu aprendi e no dia lá eu me revoltei. Eu disse que absurdo, mas a democracia, mas é isso. O poder armado do Estado não pode tomar partido. E aí uma frase que recentemente o atual comandante do Exército, tá? O general Tomás Pagos. Exército que toma partido deixa de ser força armada e se torna milícia. Isso é milícia. Né? E é tudo que o Exército, que quando é criado lá no Império, o Brasil surge com uma série de grupos milicianos armados no interior e o Exército vem exatamente para estabilizar isso. Então, deixar isso muito bem claro. Mas a minha fala muito otimista é porque a gente pensa assim, a gente tem muito a ideia, em sala de aula eu vejo muito isso, assim, pô, nada do Brasil é bom, tudo nosso é inferior. E eu acho que as nossas instituições estão dando uma resposta exemplar para o mundo, tá? A gente fala tanto da democracia americana, eles se autoproclamam como a maior democracia do mundo. Eles tiveram lá um evento semelhante, lá um evento de invasão do Capitólio, com fartíssimas provas, indícios, com participação direta de hoje um candidato, que já está candidato, não foi punido, a despeito de ter uma série de processos. Eu acho que a gente pode sim se tornar exemplo. A gente não esquecer, dentro de um pensamento de longa duração, que somos uma sociedade jovem, 2 séculos, como Estado-nação, e esse Estado-nação continua se formando e, principalmente, como o período republicano-democrático é o mais longo que nós temos, mas ainda é muito pouco, menos de 4 décadas. Então, quando a gente pensa, temos muitas coisas a mudar, muitas coisas a transformar, mas eu acho que nós estamos amadurecendo e se há algo para tirar de bom dessa tamanha polarização, é, de certa forma, a politização da sociedade. E aí, talvez o nosso papel aqui, como professores, como historiadores, como políticos e como sujeitos políticos, seja no embate, mesmo com palavras mais fortes, levar certas reflexões. E lembrar, defender a democracia vai muito além de ser de direita e esquerda. Defender a democracia tem que ser um valor universal nosso. Ou seja, se você acha que o liberalismo é a saída para o país, defenda o liberalismo, vá para construir o partido que defenda isso. Se você acha que a social-democracia é a melhor alternativa, se você acha que o socialismo hoje com menos força, né? Mas vá também defender, né? Se você, enfim, o que você não pode defender é o fim da democracia. É o golpe. Eu gostei muito da frase do Evaldo, e eu encerro quando você falou assim, se eu não tiver ouvido errado. Remédio para a democracia ruim é mais democracia. É isso. Pronto, então que o nosso objetivo, penso que foi atingido, que é refletir nos 60 anos do movimento de 64 a importância da democracia. Salve a democracia. É com essa frase que nós queremos concluir o nosso debate hoje. Agradecendo ao professor Evaldo, professor Bernardo, pela grande participação que vocês tiveram. Espero que vocês tenham gostado aí e repassem adiante aí o nosso debate hoje promovido pelo Farias Brito do Centro Universitário. Um abraço.